Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC Arretado voltando a gravar o vídeo para falar dessa derrota do São Paulo, 1-0 para o Palmeiras, mais uma derrota para o Palmeiras, isso não é novidade. Então peço a vocês que fiquem aí para a gente comentar sobre esse jogo e também vou falar um pouco do time feminino, que eu acho que é até melhor falar do time feminino. O feminino está jogando Paulistão e Brasileiro e teve alguns desses jogos nessa semana, no meio de semana e no final de semana. Então segue aí o SPFC Arretado depois da vinheta. Depois da vinhetinha já conhecida por vocês, vamos direto para falar do clássico. Acabou quase agora. São Paulo perdeu para o Palmeiras, 1-0 para o Palmeiras na Arena Barueri. E eu começo falando que caiu o invicto mais frajunto que eu já vi nesse brasileiro. São Paulo vinha de tantos empates, era até, vamos dizer assim, vergonhoso dizer que São Paulo se invicto, por mais que seja, né, efetivamente no placar, mas com um futebol ridículo que vem apresentando, principalmente no brasileiro, como eu já falei aqui, que aparentemente não é prioridade do São Paulo. Então você vê um Palmeiras, que é o Palmeiras protagonista, Palmeiras do Abel, Palmeiras que tem Vitor Roque no banco, que tem Paulinho jogando, você tira um jogador, coloca outro jogador de boa qualidade ou de melhor qualidade do que os que estão ali, quanto o São Paulo coadjuvante, né, principalmente nesses últimos anos, falando sobre esses dois times. O São Paulo que só ganhou um título, que foi aquele da Copa do Brasil, vem capengando aí, que na semana, cada semana que passa, a dívida do São Paulo aumenta mais. Isso é ridículo também, é bom pontuar isso aqui. É bom lembrar que essa diretoria falou que pegou o São Paulo na UTI, depois, eu sempre repito essas frases, ele pegou o São Paulo na UTI, já estava nos aparelhos, já estava ali no semileito, só que agora parece que já está quase enterrado no fundo do poço, porque essa dívida só aumenta. E esse reflexo aí do mau trabalho, ele também é influenciado dentro do campo, porque hoje o resultado, ele é reflexo da manutenção do Zubeldia. Esse técnico que, por mais que o São Paulo tenha melhorado pela utilização da base e também pela mudança de características do time, é muito limitado, é isso que a gente tem que se acostumar. Se você, torcedor, tinha alguma esperança pelos resultados recentes, pela melhora, vamos ser sinceros, esse é o São Paulo na hora de decisão. Falando sobre o jogo, o primeiro tempo só do Palmeiras, né, em cima, obviamente sem criar muitas chances, o São Paulo até bem defensivamente, destaque ali para o Juan, mas o São Paulo não cria nada. E no segundo tempo, quando o São Paulo melhora, e aí é bom pontuar, eu já tinha falado isso no vídeo anterior, pessoal. É fácil você vencer, e tem que vencer o Aliança Lima, tem que vencer o Libertad, outros times aí, é muito fácil. Mas quando você vai pegar times desse porte, como o Palmeiras e o Flamengo, que a gente não tinha enfrentado ainda, e nessa característica do Zubeldia, que veio depois do Paulista, de ser um time que tenta ficar com a bola, de ser muito mais defensivo e ser reativo, você tem que ser efetivo. E o São Paulo teve chance. O São Paulo teve chance com o Ferreirinha, que fez uma boa jogada, e é o único jogador que faz alguma coisa no São Paulo, mas chutou em cima do Everton, faltou qualidade para tirar do goleiro. O São Paulo teve chance também com o Oscar, por mais que esteja fora de ritmo, e teve chance ali perto do final, com uma bola que o Oscar meteu para o Luciano, que ele foi dominar e pipocou, que é o que acontece com esses jogadores de São Paulo, pipocar. E no final, o Palmeiras com um massacre de chute, foram 15 chutes contra 4, então, se você olhar isso em termos de clássico, em termos de time que devem mostrar dentro de campo, tanto São Paulo como o Palmeiras, é um massacre. E é vergonhoso pro lado do São Paulo. No final, o Palmeiras é coroado com o gol do Vitor Roque. Aqui cabe só pontuar que as linhas do VAR não foram bem traçadas. Eu, pelo menos, não vi as linhas do VAR. E vale lembrar que o último clássico, o Palmeiras foi beneficiado com um pênalti ali, e estão empatando com aquela, vamos dizer, aquela vantagem que o São Paulo teve ali com o Caleri, e hoje, mais uma vez, eu não vi as linhas. Na minha opinião, até não estava impedido, mas não pode acontecer isso de todo jogo, um clássico, ser decidido e a favor do Palmeiras pela arbitragem. Obviamente que se tem um merecedor de resultado, é o Palmeiras. Aqui para finalizar o vídeo, até porque a análise do jogo é muito fácil, só o Palmeiras jogou, eu que gostaria de pontuar até algumas coisas interessantes.
Defensivamente, São Paulo tentou, até foi bem, e vai se destacar o Juan. Mais uma ótima partida, para mim hoje o melhor zagueiro do São Paulo. Então os colegas falaram aí, o Ferraris que vinha bem, falha no gol. Você vê que ele tá ali, o Vitor Roque ele tem condição de chutar a bola para fora, mas não consegue tirar a bola e falha. Então, o Juan, que até pouco tempo não estava nem cogitado a ficar no São Paulo, hoje para mim é uma peça essencial. Para mim, o Marcos Antônio, que estão pensando aí em comprar e fazer alguma coisa, para mim não ficaria. E você teria um zagueiro num nível bom ali, que seria o Juan. Isso é um ponto a destacar. E também a base. Hoje, no lado negativo, né? O nosso querido Alves não tocou na bola. Então o São Paulo jogou praticamente o primeiro tempo com 2 jogadores a menos, que foi o Alves e que foi com o Célio. Então, assim, tentando arrancar e botar a bola na frente, a marcação do Palmeiras muito forte. E tem que saber que aqui não é sub-20. Não é sub-20. O time do Palmeiras, como eu falei, se pensar no Flamengo também, isso é futebol profissional. E depois o Lucas Ferreira entra e também não agrega nada. Não consegue driblar, não consegue avançar. Então, a base sentiu hoje. Ao meu ver, a base sentiu. Que é um reflexo da decisão da diretoria. Se a melhora do São Paulo vem da base, eles têm que encarar que esses jogadores, em momentos de decisão, pode acontecer isso, pode pipocar, assim como o resto do time. Se a gente está vendo jogadores experientes pipocando, imagina a base. Então, como eu disse, pela decisão, diretoria, comissão técnica de apostar na base, vocês também vão ter que arcar com isso. E o torcedor do São Paulo tem que estar ciente que esses jogadores vão oscilar e não pode depender só deles, por mais que eles sejam jogadores com talento. Então, finalizando esse vídeo, né, vitória merecida do Palmeiras. São Paulo agora volta pelo Brasileirão contra o Grêmio, tem que vencer em casa, então é obrigação, mas no meio de semana tem um jogo contra o Libertad para decidir a classificação, talvez vá no Morumbi. Agora, fechando esse parênteses, a gente vai falar do feminino, que tem muito mais futuro do que falar do que do masculino. O feminino perdeu para o Santos, é um time de segunda divisão, estava com o time reserva, no Paulistão. Obviamente hoje o feminino com uma característica diferente, de ter várias competições, jogou agora sexta-feira no Paulista e com uma jogadora a menos ainda conseguiu arrancar um empate, mesmo sendo em Cotia, 0x0 contra o Fluminense. Eu assisti esse jogo todo, teve chance de ganhar no segundo tempo, muito guerreira essas meninas, né? Você vê um padrão de jogo, eu já falei sobre isso, você vê um padrão de jogo, por mais que essas estejam até um pouco abaixo dos grandes times, mas vai brigar pelas competições, já foi campeão ano passado. Então um time organizado, ainda com o técnico Thiago, né, com as peças novas se encaixando e priorizando o brasileiro, que é a principal competição. Obviamente ainda tem Copa do Brasil, ainda tem Libertadores. O Paulista está deixando em segundo plano. Então mérito por esse ponto conquistado aí no Brasileirão e que segue firme. Você que acompanhou o futebol feminino ou não acompanha, é uma boa oportunidade, principalmente o tricolor. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Agora é pensar nas próximas rodadas, tanto do feminino quanto do masculino, e esperar vitórias, que é o importante para esse time do São Paulo. Então fiquem com Deus, todos arretados, e uma ótima semana para vocês.